Sou Emerson, me chamo Emerson Noise, conhecido pela galera, mas na rua a galera me chama de Tchatcho. Eu faço malabarismo já tem 8 anos e durante esses 8 anos atuei muito com palhaço, na linguagem do palhaço, a pesquisa do trabalho de rua, e aí comecei a descobrir o malabarismo com a atuação. Foi uma das coisas que hoje é totalmente a linha de trabalho que eu penso, que eu raciocino, e o palhaço trouxe o contexto. Então, durante pelo menos, sei lá, uns 6 anos da minha prática com o malabarismo, eu comecei a pesquisar mais o lado cênico. E hoje eu me encontro como um palhaço malabarista, onde as minhas viagens sempre tem cenas, tem busca com a mais sem ser a técnica do malabares. E penso que o malabarismo na minha trajetória foi como um pontapé inicial para viajar, conhecer o mundo. E isso é muito genial porque o malabarismo ele é muito difundido em muitos lugares. É uma coisa que muita gente que não sabe dessa realidade, ele não faz ideia de como é grande, de como você mantém contato com muita gente de fora, com pessoas que você não imagina, quando você olha, está do seu lado, em outro lugar, em outra cidade, em outro estado, outro país. E para mim o malabarismo foi algo muito forte por causa disso, porque me levou a outros horizontes. E como pessoa, assim, é uma realização muito grande. E desde pequeno eu gostei dessa coisa da atuação, mas não sabia como eu vou atuar. Eu não estudava em escola que tem aula de teatro, não tinha essa manha de aula de teatro, ou meus coroa pagar uma aula disso para tomar uma aula de arte. E é engraçado porque eu sempre acho que eu tive isso dentro de mim. E o circo veio com uma mão na luva. Ele me pegou e falou assim, vai lá. Isso pra mim foi essencial, assim, como pessoa. E depois que eu descobri o circo, vi que havia uma possibilidade de estar em cena, eu comecei a atuar sempre quando eu podia atuar. Eu moro na Baixada Fluminense, então toda segunda-feira havia o encontro de malabares. Eu saía da Baixada Fluminense trabalhando no trem com um camarada meu, íamos até a Central e viemos até aqui a Fundição Progresso. Então esse momento do trem era estar super em cena, porque chegavam 2 palhaços tocando música, fazendo piada, fazia técnica de malabares, passava o chapéu. Isso era genial, isso foi minha escola de teatro, de como fazer o que você quer vender para o público. Tá, eu aprendi a jogar 5 bolinhas, tá. Eu vou chegar lá, vou jogar 5 bolinhas e acabou? Não, peraí, eu vou anunciar que eu sou o cara do circo que vou jogar 5 bolinhas. E o público vai ter que comprar. Tipo, nunca visto aqui no trem, estamos aqui no Japeri, diretamente da Central do Brasil. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa incrível, algo nunca visto aqui dentro. Então já era uma forma de lidar de cena, sabe? De como chegar lá e vender as 5 bolinhas. Então a cena vai muito desse tipo, de que se você está improvisando, ter a tranquilidade para respirar e improvisar. E quando você já está fazendo uma coisa que você já faz há muito tempo, já é mais tranquilo, você já... Então eu acho que estar em cena é desfrutar o momento, sabe? É tipo, não só chegar e jogar as 7 claves e falar, pronto, peguei as 7 claves, sou bom pra caramba. O legal é você mostrar pra galera a possibilidade de doar mais, sabe? De chegar e eu vou jogar 7 claves, mas antes de jogar 7 claves eu queria contar uma história pra vocês. Quando eu comecei a jogar 7 claves, isso já é cena. Então acho que cena é estar à vontade de se expor. De chegar ali e falar assim, pô, eu tô aqui pro público, eu vou expor um momento íntimo meu. Vou fazer uma coisa que tipo, tô treinando pra mostrar pra vocês. Então estar em cena é estar no paraíso. Pode durar como 1 minuto, ou pode durar 1 ano, pode durar 1 hora, mas é fantástico.